A Europa vai a votos a 26 de maio e os portugueses vão poder eleger 21 eurodeputados. Nas últimas eleições europeias, a abstenção em Portugal foi de 66,2%. E agora, será que os portugueses se sentem europeus? De acordo com todas as sondagens que existem, os portugueses são daqueles que têm maior convicção europeísta. Portanto, os portugueses gostam da Europa de uma maneira geral, mas depois não o traduzem participando nas eleições para o Parlamento Europeu. Os portugueses, mesmo aqueles que estão fora da Europa, também votam para as eleições para o Parlamento Europeu. Isso significa que estarão a fortalecer a democracia europeia, que beneficia muito os milhares de portugueses, ou milhões, porque todos os portugueses que estão imigrados na Europa, nos países da Europa, todos eles têm, obviamente, a sua família e as suas raízes em Portugal. E, portanto, estamos a fortalecer também o nosso país. Numa altura em que a Inglaterra está determinada a abandonar o projeto, a União Europeia enfrenta novos desafios e os mais pessimistas antecipam o seu fim. A Europa precisa de ganhar consciência, sobretudo, de perigos que a ameaçam e a situação no Reino Unido é a evidência maior de perigos que ameaçam a União Europeia. Esses perigos são os perigos do extremismo e do populismo, porque o Reino Unido decidiu enverdar por este processo de saída da União Europeia para responder a uma má gestão em termos nacionais. Quer dizer, o primeiro-ministro da altura, David Cameron, em 2012, sentindo-se acossado pelo aumento dos partidos de extrema-direita nacionalistas, soberanistas e anti-europeus, decidiu propor a realização do referendo, como forma de dar resposta à subida da extrema-direita nacionalista e anti-europeia. E o resultado foi aquele que nós hoje vemos, que é o maior drama, um caos que se instalou na sociedade britânica, a partir do próprio Parlamento britânico, que não conseguem encontrar um rumo para a saída do país da União Europeia, porque, entretanto, perceberam que a grande maioria dos temas que foram discutidos em referendo não tinham nada a ver com os temas que diziam respeito à vida dos cidadãos. Quem quer que seja que venha a assumir a liderança da Comissão Europeia tem que ser europeístas convictos, porque o projeto europeu não é apenas um projeto político único, é uma verdadeira conquista de civilização, porque se olharmos para a história, nós vemos que nunca houve uma realização desta natureza em que um conjunto muito alargado de países, por sua livre e espontânea vontade, com base nas suas decisões democráticas, decidiu criar um espaço de liberdade, desenvolvimento e democracia sem fronteiras. Isto não aconteceu na história, nem acontece no presente. No próximo orçamento comunitário, a agricultura vai sofrer um corte de 6% e a Europa vai investir mais em defesa, migrações e inovação. Uma aposta que pode beneficiar uma das gerações portuguesas mais bem preparadas. As universidades portuguesas são muito conceituadas, tanto na área da saúde, como na área das engenharias, como na área da arquitetura. Os nossos profissionais são muito na área da saúde, por exemplo, tanto enfermeiros, como técnicos de saúde, como médicos, são muito procurados por grandes países desenvolvidos, como a Noruega, ou como a Alemanha, ou como a Suíça. E, portanto, isto significa que as nossas universidades fornecem uma excelente preparação aos nossos estudantes. O candidato garante que Portugal está na linha da frente da execução dos fundos comunitários e antecipa que os novos desafios do século são, sobretudo, ambientais. Nós hoje temos um país que é muito competitivo em termos de infraestruturais, com boas autoestradas que ligam todo o país, as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que ligam o país de norte a sul, que ligam o país do litoral para o interior e para a Espanha. Mas é claro, há muitos investimentos ainda que têm que ser feitos, e um dos investimentos que agora muito se tem falado em Portugal é o na ferrovia. Nós temos visto que a forma como as catástrofes naturais têm aumentado de frequência e de intensidade. Eu julgo que é absolutamente irresponsável hoje haver responsáveis políticos, como por exemplo acontece com Donald Trump nos Estados Unidos ou com até Jair Bolsonaro no Brasil, que desacreditam as evidências científicas.
A partir de janeiro de 2021, os canadianos que queiram viajar para a Europa vão enfrentar mais controlo, uma medida que poderá ser excessiva. A Europa e o Canadá são parceiros antigos, são parceiros comerciais muito fortes, partilhamos os mesmos valores. Eu julgo que há casos em que tem que haver uma maior facilidade para a liberdade de circulação. O deputado socialista gostava de ver mais portugueses a liderar a Europa e enaltece a nossa capacidade para encontrar soluções. Como dizia o nosso conhecido ensaísta Eduardo Lourenço, os portugueses são verdadeiros intérpretes de culturas. Têm uma capacidade para fazer pontes no mundo porque mantêm uma equidistância muito importante entre todos os países, todos os povos e todas as culturas e podem ser intermediários para a resolução de conflitos.